Hoje vamos completar o nosso módulo de glomerulopatias primárias, tratando primeiramente da última doença que pode causar síndrome nefrótica, que nesse caso eventualmente pode causar síndrome nefrítica também, que é a glomerulopatia membrana proliferativa. Ela também é conhecida como mesângio capilar. Quando estivermos à frente do nosso tradicional esquema ou lâmina de tecido, fica melhor compreender essa nomenclatura. Tem dois picos de incidência essa doença: o pediátrico, que é de 8 a 14 anos, e um adulto maior de 18 anos, que está muito ligado à hepatite com presença de crioimunoglobulinemia, que são imunoglobulinas ou anticorpos que precipitam no frio no laboratório e por isso ganharam esse nome. Tem uma outra característica, que é um fator nefrítico C3 que estabiliza a C3 convertase, é uma imunoglobulina que estabiliza a C3 convertase e fica quebrando o complemento continuadamente, e essa doença é marcada por baixa de complemento. É a característica do síndrome nefrótica ou nefrítica. E o que acontece nessa doença, que está intimamente ligada a consumo de complemento, é o excesso de antígeno, que é, por exemplo, a hepatite C já mencionada, endocardite bacteriana, malária, lúpus eritematoso sistêmico, ou dificuldade de remoção de antígeno, por exemplo, insuficiência hepática, esquistossomose ou uma deficiência congênita de complemento. Tem duas formas principais: a do tipo 1, que está mais associada a causas sistêmicas e pode ter o fator nefrítico C3, e o tipo 2, que está mais associado à manifestação em retina e tecido adiposo, e tem quase sempre o fator nefrítico C3, ou então, em alguns casos, deficiência de fator H, que é um fator de estabilização da cascata do complemento. O esquema que eu tinha mencionado antes, está o nosso esquema tradicional, mas aqui agora já com a manifestação dessa doença. E o que a gente pode ver aqui está aqui a célula epitelial, novamente fusão dos podócitos. Você pode ter algum depósito subep, mas você tem muito depósito subendotelial e tem depósito mesangial. E além disso tem proliferação mesangial e intracapilar. Aqui está um polimorfo nuclear. Então é uma doença proliferativa, e é uma doença que causa inflamação renal. Então essa doença causa muita inflamação renal, e você pode ver inclusive célula inflamatória dentro desse glomérulo, causa hematúria, consequentemente síndrome nefrítica. Uma outra coisa marcante nessa doença é que você pode ter interposição de um prolongamento do citoplasma da célula mesangial no espaço subendotelial, e que dá um aspecto, porque vai formando, aqui está em amarelo clarinho, mais material de membrana, como se a membrana fosse dividida. Então dá um aspecto de trilho de trem, que é característico dessa doença. E esse é um glomérulo suculento. Por quê? Porque ele tem doença mesangial, tem doença na alça, então ele fica todo ocupado assim, e lobulado. Isso é típico dessa doença. E aqui a gente pode ver com muita felicidade o aspecto de duplo contorno ou trilho de Bond, que é típico dessa doença por causa daquela interposição de citoplasma mesangial na alça, na membrana basal glomerular. E essa aqui é uma fotografia do tipo 1, que é o que está mostrado nesse esquema aqui. E aqui na imunofluorescência, o depósito de imunoglobulina em alça, mas também em mesângio. E aqui a interposição da alça e os depósitos imúnes na microscopia eletrônica. Lembrando que quando está associada a hepatite C e a crioglobulinemia, pode dar uma vasculite sistêmica com a presença de púrpura
e eventualmente fenômenos isquêmicos com a mumificação desse dedo aqui no exemplo. Fenômenos trombóticos e isquêmicos. A do tipo 2 se trata, na verdade, de um outro tipo de doença, e na verdade, infelizmente, essa doença conhecida como membrana proliferativa, ela acaba abarcando um monte de patologias de etiologias distintas. A gente já tinha visto, tem as formas idiopáticas, tem forma por deficiência de complemento, tem forma de associada a excesso de produção de anticorpo, de antígeno, perdão, forma por clearance inadequado desse antígeno, mas como o quadro histológico é semelhante, elas foram todas classificadas nesse nome de membrana proliferativa, ou o outro nome que tinha me referido, que é mesângio capilar. Por quê? Porque a proliferação é mesangial e tem problema na membrana ou no capilar. Então são nomes que equivalem à mesma coisa. Nessa forma de apresentação do tipo 2, o que caracteriza é que ela tem um depósito dentro da membrana basal glomerular, e essa doença também é chamada de doença de depósito denso. Também tem proliferação mesangial, proliferação endocapilar. Então é uma doença proliferativa com depósito denso dentro da membrana basal glomerular. Está aqui o depósito na microscopia eletrônica e o aspecto na imunofluorescência. Está associado com lipodistrofia de face e com lesões de retina, novamente mostrando que são doenças diferentes, o tipo 1 e o tipo 2. O tratamento nas formas infantis se emprega prednisona, 40 mg por metro quadrado de dias alternados, por um prazo muito prolongado, de 2 anos. E tem um bom resultado em criança. Na forma do tipo 2, ela é muito menos eficaz do que na do tipo 1. E as formas adultas não respondem bem a tratamento, é uma doença indolente, só tratar se tiver síndrome nefrótica ou disfunção renal, com prednisona no caso, e nos outros casos usar bloqueador do sistema renina-angiotensina para diminuir a proteinúria e controlar a pressão, incluindo outros antipertensivos conforme a necessidade. Se houver hepatite C, o tratamento é específico com ribavirina e interferon pegilado, com boa resposta quando o doente consegue completar o tratamento, inclusive para lesão renal. E é uma doença que pode recorrer no transplante renal em até 90% dos casos no tipo 2. Novamente ressaltando que são doenças de etiologias diferentes. E agora vamos passar então para as glomerulopatias que causam tipicamente síndrome nefrítica. E vamos tratar de 2 casos, que é a glomerulonefrite difusa aguda, que também é principalmente representado pela glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é bastante conhecida aqui no Brasil, embora esteja diminuindo aqui também. E a nefropatia por IgA, que é uma causa bastante comum de síndrome nefrítica no mundo inteiro. Bem, a pós-estreptocócica é causada por